Fala galera ligada aqui no canal Elétrica em Questão. Estamos aqui com mais um exercício, o de número 3 da playlist de circuitos elétricos. Vamos falar um pouco aqui sobre circuito equivalente de Thevenin, sobre o teorema de Thevenin. Esse exemplo aqui eu retirei do livro Introdução à Análise de Circuitos, a 12ª edição. Ele é um clássico do Boylestad. Aqui ela foi publicada pela Pearson no ano de 2012. O que essa questão fala? Determine o circuito equivalente de Thevenin para a parte sombreada do circuito da figura 9.26. Então, a figura que eu trouxe aqui embaixo. Em seguida, determine a corrente em RL. Ele quer saber qual é essa corrente em RL, considerando que essa resistência, então a resistência RL tem um valor de 2 ohms. Então, esse aqui é justamente o circuito, né, onde iremos aplicar o teorema de Thevenin. Então, vamos verificar como é que devemos proceder para a resolução dessa questão com foco no teorema de Thevenin. Vamos lá, galera. O que a questão apresentou? A questão apresentou aqui o circuito e falou que ele quer o circuito equivalente de Thevenin para a parte sombreada. Então, para a parte sombreada aqui em azul. Entre os terminais A e B, temos uma resistência. E aqui eu vou dizer que essa resistência é a minha carga, correto? Essa resistência é a minha carga. Eu tenho uma fonte de tensão e eu tenho duas resistências, a resistência R1 e a resistência R2. E colocando aqui com mais detalhes, o que eu fiz aqui, eu retirei a carga, né, que estava ligado entre os terminais A e B, então eu retirei essa carga, estava aqui nos meus terminais A e B. Quando eu retiro a carga, vai ficar só as resistências R1 e R2 e a fonte de tensão. E galera, como é que nós começamos a realizar, proceder, né? Quais são os procedimentos iniciais para a resolução da questão, sendo que nós vamos utilizar o teorema de Thevenin para isso. Então, galera, o teorema de Thevenin fala que nós devemos identificar as fontes desse circuito. Se eu tiver uma fonte de tensão, eu devo retirar essa fonte de tensão e substituir por um curto-circuito. Se eu tiver fonte de corrente, eu devo também retirar essa fonte de corrente, mas como é que eu faço? Eu abro o circuito que passa por ela. Eu retiro essa fonte de corrente abrindo o circuito ali no ponto de conexão da fonte de corrente. No caso aqui, nós temos somente uma fonte de tensão. A fonte de tensão é 1. O que eu faço? Eu identifico a fonte de tensão, então identifiquei a fonte de tensão. O que eu fiz? Eu substituí a fonte de tensão por um circuito, correto? Agora, no nosso caso, nós vamos começar calculando a resistência de Thevenin. A resistência de Thevenin é justamente a resistência vista pela fonte, pela carga. Então, é a resistência que a carga está enxergando. A partir aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, aqui eu coloquei essa setinha para vocês, ó. A resistência de Thevenin é justamente a vista pela carga, vista pelos pontos A e B. Então, eu vou começar a calcular, né, o valor da resistência equivalente a partir da minha carga. Então, eu vou fazer sempre aqui, nesse caso aqui, da direita para a esquerda. Como se eu quisesse
calcular a resistência vista pela carga aqui, ó. Coloquei até aqui simbolicamente um medidor de resistência. Então esse medidor de resistência, quando eu conecto aqui nos terminais A e B, eu vou ter aqui justamente o valor em ohms da resistência vista aqui, ó, pelos terminais por esse lado, vista justamente pela carga. Isso eu tenho que fazer porque eu estou resolvendo a questão pelo método de Thevenin, pelo teorema de Thevenin. Isso aqui faz parte da resolução por Thevenin. Se fosse um circuito normal, né? Se fosse normalmente nós começaríamos a resolver é, pelos, pelo ponto mais adequado. Aqui no nosso caso, se eu fosse resolver justamente encontrar a resistência equivalente aqui desse circuito fora do método de Thevenin, eu faria aqui a equivalente, né, de R2 e RL, depois faria aqui em paralelo, depois o série com R3. No nosso caso aqui, nós faremos o mesmo, faremos aqui esse cálculo da resistência equivalente, mas agora o que eu fiz? Eu retirei a minha carga, correto? Então vamos lá. Fazendo aqui o cálculo da resistência equivalente, é justamente a RTH, resistência equivalente de Thevenin, fazer ali pela, pela regra do produto, pela soma, né? Então vai ficar R2 vezes R1, R2 vezes R1, sobre 2 mais R1, correto? Até aqui tudo tranquilo, né? Então, RTH, ó, R2, valor de R2 é 6, vezes R1, R1 é igual a 3. R2 de novo, 6, mais 3. Então, resistência equivalente a Thevenin, 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. Resistência equivalente a Thevenin, 18 dividido para 9 é 2. 2 ohms. Então aqui comecei a encontrar a resistência equivalente do circuito, né? Nesse caso aqui comecei pela resistência equivalente, que me deu um valor de 2 ohms. E agora, galera? Eu encontrei a resistência equivalente da Thevenin. Agora eu vou ter que encontrar a tensão equivalente de Thevenin. A tensão equivalente de Thevenin, vocês lembram aqui que eu tive que retirar a fonte de corrente e substituir por um curto-circuito? Agora eu vou ter que retornar com a fonte de corrente para cá. Então, retornando com a fonte de corrente tirada, eu tenho novamente, né, a fonte de corrente de 9 volts, a resistência R1, a resistência R2, e aqui eu continuo sem a minha carga. A tensão de Thevenin é a própria tensão nos terminais AB. Então, a tensão de Thevenin vai ser a tensão nos terminais AB. Então, estão aqui as partes do mesmo potencial, B. Então, a tensão AB ou tensão de Thevenin vai ser a mesma tensão na minha resistência R2. Então, aqui, galera, tensão de Thevenin
tensão VTH é igual a quem? Vamos fazer aqui pelo divisor de tensão, né, galera? Então vai ficar tensão total do circuito, que é E1, vezes quem? Vezes a tensão lá no ponto onde eu quero encontrar a tensão VAB, tensão em R2, sobre R1 mais R2. Certo? Então vamos lá. Tá vendo, né? VTH, VTH, igual a tensão total, tensão na fonte ali, 9 vezes tensão ali, resistência do ponto ali, onde eu quero encontrar, R2, então é 6, R1 mais R2, VTH é 9 vezes 6, e galera é aqui, né? 6, R2 é quanto? 2 é 6, né? 3 mais 6 é 9. Corta. VTH é igual a 6 volts. Beleza? Então aqui eu tenho já a tensão de Thevenin, eu já tenho uma resistência equivalente de Thevenin. Com esses dois valores, eu consigo montar o meu circuito equivalente de Thevenin. Circuito equivalente de Thevenin, então a redução de Thevenin, o teorema de Thevenin tem ali no seu final sempre uma fonte, sempre uma fonte de tensão, vai sempre resultar, né, em, em série uma resistência. A fonte de tensão será a tensão de Thevenin, né, o próprio VTH, e essa resistência em série será a resistência, será o valor da resistência de Thevenin, RTH. Então aqui, ó, o circuito, esse aqui é o circuito equivalente de Thevenin. O circuito equivalente de Thevenin vai ter sempre quem? Uma fonte de tensão em série com uma resistência. E é o valor dessa fonte de tensão? A fonte de tensão é a própria tensão de Thevenin, calculada aqui, que é 6 volts, enquanto que a resistência de Thevenin é a própria resistência calculada aqui, que foi 2 ohms. Então, aqui, vejam, galera, aqui, se eu tivesse aqui, ó, se eu tivesse aqui dezenas de resistências em série em paralelo, eu faria o cálculo dessa resistência equivalente e da tensão de Thevenin resultante aqui num ponto, numa carga, esse é o meu ponto de carga, e ali eu teria essa redução, né? Eu teria essa redução onde no final pareceria somente uma fonte de tensão em série com uma resistência. E aqui novamente, ó, eu tenho quem? Eu tenho ponto onde eu conecto a minha carga. Então, sempre, se eu quiser saber, por exemplo, a corrente que circula
sai da minha fonte de tensão, depois retorna, sai pelo polo positivo e retorna para o polo negativo, né? Corrente total. Se você saber essa corrente total, a própria lei de Ohm, tensão sobre a resistência, onde a minha tensão é a tensão da minha fonte, tensão de Thevenin, sobre a resistência de Thevenin, RTH, mais a resistência da minha carga, chamada de RL. Então vai ficar aqui a resistência total, a resistência equivalente. Aqui tem um série entre a resistência de Thevenin, RTH, mais a resistência RL. Correto? Então, o que ele pede aqui para finalizar a questão? Para finalizar a questão, ele fala, em seguida determine a corrente em RL, aqui na resistência RL, na carga, né? Considerando que essa resistência tem um valor de 2 ohms. Então, a resistência de carga ali tá 2 ohms. Então, a corrente total vai ser tensão, a própria tensão de Thevenin, 6, sobre a resistência de Thevenin, que é 2, mais a resistência RL, resistência de carga, que também é 2 ohms. Aqui eu tenho 2 ohms. A corrente total vai ser 6 sobre 4. Resultado final, 1,5 amperes. Correto, galera? Então, esse aqui é um resumão aqui que eu trouxe para vocês. Uma questão tirada aqui do livro do Boylestad. Qualquer discussão, qualquer comentário, põe aí na descrição. E não esqueçam de dar o like aqui no final do vídeo e compartilhar o link do nosso canal. Até breve.